As audiências de custódia no Brasil completam uma década. De lá para cá, o procedimento usado pelo Judiciário para analisar as prisões em flagrante e os mandados de prisão ajudaram muitas pessoas que não deveriam permanecer presas enquanto aguardavam ou ainda aguardam o fim do processo. A repórter Viviane Novaes mostra um desses casos. Ela também conversou com juízes e defensores públicos que avaliam os ganhos na proteção dos direitos humanos. Acompanhe. Gustavo Rodrigues, de 19 anos. O jovem foi preso em Taguatinga, no Distrito Federal, e levado para uma audiência de custódia. Contra ele, um mandado de prisão de outro estado por não pagar pensão alimentícia. Na audiência, o juiz Rômulo Teles verificou que, apesar do mandado ter o nome de Gustavo, dos pais e o CPF, não havia a menor chance dele ter praticado o crime. Ele até falou: doutor, na época desse processo eu tinha 11, 12 anos de idade, eu não tinha condições de ter um filho. Gustavo foi solto e o caso está sendo investigado para se descobrir o erro. Este é um exemplo da importância da audiência de custódia, procedimento criado no país em fevereiro de 2015 por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que segue compromissos assumidos pelo Brasil como o Pacto de São José da Costa Rica. O pacto exige que toda pessoa presa seja apresentada rapidamente a um juiz. Em 2019, a audiência de custódia foi incorporada formalmente ao Código de Processo Penal por meio do pacote anticrime. Esta é uma típica sala de audiência de custódia. Do lado de cá ficam o juiz e o secretário de custódia. E aqui o promotor de justiça. Nesta mesa ficam sentados o advogado ou defensor público e a pessoa que foi presa. Em 2021, a audiência de custódia passou a ser feita não só para prisão em flagrante, mas também para cumprir mandados, numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Nessa situação, a nossa competência é mais restrita. Nós não podemos revisar a decisão de outro juiz, porque nós somos uma instância revisora, e nos limitamos a analisar se o mandado é legal, é formal, está devidamente registrado, e se os dados daquela pessoa no mandado correspondem a ela própria. Perguntamos CPF, filiação, o nome completo, e em seguida procedemos a essa segunda averiguação, que diz respeito a se houve alguma violação de direito, maus tratos ou prática de tortura policial. Desde 2015, foram mais de 2 milhões de audiências em todo o país. Desse total, 59% resultaram em prisão preventiva, 41% em liberdade e 0,3% em prisão domiciliar. Os relatos de tortura ou maus tratos chegaram a 153 mil casos. A audiência de custódia deve ocorrer em até 24 horas depois da prisão em flagrante. Se for solta, a pessoa não deixa de responder ao processo. Os casos analisados podem ser, por exemplo, homicídios, crimes contra a vida e contra o patrimônio. Durante a pandemia de coronavírus, as audiências passaram a ser virtuais por causa da necessidade de distanciamento social. Mas elas devem ser feitas de preferência, sim, de forma presencial. Às vezes a pessoa está nervosa, às vezes a pessoa está com medo, às vezes a pessoa está agressiva, às vezes está indiferente. São coisas que a gente percebe no dia a dia e isso ajuda a analisar as situações de fato que chegam também para o nosso exame. Nos atos de 8 de janeiro, a Justiça fez um mutirão de audiências de custódia para ouvir os envolvidos na depredação das sedes dos 3 poderes, como conta o Defensor Público Geral Federal, Leonardo Magalhães. Elas foram feitas em uma parceria com a Justiça Federal, a Justiça do Distrito Federal, defensores federais e também defensores estaduais, porque várias pessoas foram presas e aí era necessário garantir para cada uma delas a audiência de custódia para verificar realmente se cumpre ou não os requisitos para elas serem mantidas preventivamente presas. Nos 10 anos de existência da audiência de custódia, juízes e defensores são unânimes em dizer que esse procedimento foi um grande avanço na garantia de direitos.
acredito que a audiência de custódia foi um grande avanço para a proteção dos direitos humanos no Brasil. Ela não serve mais só para você verificar a integridade física do preso e para verificar se é caso de prisão ou soltura, mas também para fazer os encaminhamentos psicológicos, sociais, de saúde e trabalho, coisas que podem fazer aqui na audiência. Eu sinto e que coíbe bastante uma atuação policial excessiva e abusiva.